Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desmatematicando. O meu nome é Rodrigo Rocha e aqui nesse canal a gente fala sobre matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre simplificação de radicais. Então vem comigo que eu vou explicar tudo direitinho. A primeira coisa que você precisa saber para começar a entender a simplificação de radicais é exatamente a definição da forma geral de um radical. Então eu peguei aqui um pincel para mostrar para vocês aqui os símbolos que estão envolvidos aqui, dentro de um radical. Professor, e o que é o radical? O radical é esse símbolozinho da raiz. Então a gente chama ele comumente aí de raiz, mas ele é o símbolo do radical. Então a gente tem aqui os números A, B e C. O número A é o radicando, é o número que fica dentro da raiz propriamente mesmo. O expoente dele, geralmente a gente não vê, né? Porque ele está escrito ali, o expoente é igual a 1. E quando o expoente de um número é igual a 1, a gente não escreve, né? Você tem a opção de não escrever. A última coisinha aqui dentro do radical é o índice, que está demonstrado aqui pela letra C. O índice, pessoal, quando a raiz é quadrada, ou seja, C igual a 2, a gente não escreve. Quando você vê uma raiz qualquer escrita, você já imagina que ela seja uma raiz quadrada, e se ela não for uma raiz quadrada, vai estar escrito aqui no lugarzinho do C, o número que vai ser o índice da raiz. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, e assim por diante. Bom, qual é o passo a passo, que a gente vai chamar de desmatematicando, para então simplificar uma raiz? Então ela pode ser aí uma raiz quadrada, cúbica, a gente vai ver aqui exemplos até de raiz quinta. O passo a passo é o seguinte: primeiro você vai fatorar o número, né, o radicando que está lá dentro da raiz, em números primos. Depois você vai retirar os números de dentro da raiz, o nome correto aqui seria radical, né, de acordo com o índice, ou seja, se a minha raiz é quadrada, eu vou tirar de 2 em 2 números. Se a minha raiz é cúbica, eu vou tirar de 3 em 3. Quando eu estiver fazendo os exemplos, vocês vão entender com mais facilidade isso. E por último, para terminar o meu exercício, né, a minha simplificação, eu vou agrupar os números que estão dentro e os números que estão fora do meu radical, multiplicando eles. Muitos alunos me perguntam se tem que somar ou multiplicar, e eu sempre gosto de lembrar, então, que é uma multiplicação. E aí eu separei aqui uma atividade. Nessa página aqui tem apenas a letra A, na outra página a gente tem mais atividades para fazer, para a gente poder fixar bastante esse conteúdo. Para fatorar, eu preciso dividir, então, pelos números primos. E o primeiro número primo é o 2. Então, quando eu fizer ali 324 dividido por 2, a gente vai ter 162. 162 ainda dá para dividir por 2, então eu mantenho ali a divisão por 2. 162 dividido por 2 dá 81. 81 não divide mais por 2, então eu vou por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 de novo dá 9. Por 3 mais uma vez dá 3. E por 3 finalmente dá 1. Ótimo, professor. Primeira parte, então, a gente fez. Qual que era a primeira parte? Fatorar o radicando em números primos. Está ali fatorado, então. Agora eu vou retirar da raiz de acordo com o índice. O índice dessa raiz aqui é 2, não tem nada escrito, significa que o índice é 2. Então, aqui eu vou formar duplinhas. Então, formei uma duplinha ali com 2, formei mais uma duplinha com 3 e outra duplinha ali com 3. A cada duplinha dessa, você vai tirar um representante. Beleza? E agora, o que você faz com esses representantes? Basta multiplicar. 3 vezes 3 dá 9, vezes 2 dá 18. Ou seja, o resultado aqui, então, né? Vou colocar o sinalzinho de vezes aqui, para facilitar para a gente. O resultado aqui, então, vai ser 18. Significa, então, que a raiz quadrada de 324 é 18. Ou seja, se eu multiplicar 18 por 18, vai dar 324. E a dificuldade para escrever o 8. Deu certo. Muito bom. Vamos, então, para o exemplo da letra B, que está logo aqui na frente. Bom, na letra B, eu tenho uma raiz de 300. Vocês viram que no primeiro exemplo que eu dei, né, a raiz de 324, ali a gente tinha um exemplo onde a raiz é exata. Então, eu simplifiquei ao máximo até a minha raiz ser exata. Aqui vocês vão perceber que eu ainda vou continuar com números dentro do radical. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Vou escrever aqui o 300, para a gente fatorar ele, então. E a gente começa. Vou mudar a nossa letrinha aqui para verde, para ficar bonitinho, com cuidado aqui, para não abrir um atalho sem querer. Ótimo, beleza. 300 dividido por 2 dá 150.
150 ainda é par, divide por 2 dá 75. 75 não divide por 2 mais, então vou ter que tentar aqui por 3. 7 mais 5 dá 12, 12 é divisível por 3, então isso aqui vai ser divisível por 3. 75 por 3 dá 25. 25 não dá por 3 mais, dá 5. E 5 por 5 dá 1. Perdão, escrevi errado aqui. Ótimo, agora deu 1. Beleza, vou aumentar a nossa barrinha aqui, depois eu jogo essa alternativa para baixo ali para ficar organizadinho. Quando a gente vai fazer aqui então agora o agrupamento, a primeira parte a gente fez, que era fatorar. Agora eu vou agrupar. Agrupar sempre as duplinhas aí então, né? Porque a minha raiz é quadrada, tirando um representante. O 3, ele não tem dupla, né? Olha só. Professor, eu não poderia juntar o 3 com 5, ou então o 3 com 1? Não. Você precisa ter em mente aí que na hora de juntar, a gente sempre vai juntar números iguais, beleza? Então, vamos lá comigo. O 5 eu posso juntar com 5, sai um 5 aqui. Bom, o que eu vou fazer com esses números agora? Os números que eu retirei, ó, o 2 e o 5, eu vou multiplicar. Então, eles vão sair da minha raiz, vai ficar 10 do lado de fora da minha raiz, porque 2 vezes 5 é 10. E do lado de dentro da minha raiz vai ficar o 3. Ele não conseguiu sair, tá vendo? Ele não tinha companhia. Eu costumo brincar que é o seguinte, ó. Quem tem um casalzinho para sair, sai de casa. Quem não tem um casalzinho, fica em casa. Então, o 3 ali, ele ficou sozinho em casa. Beleza? Bom, vamos fazer aqui do lado para vocês verem qual que é a diferença da letra F. Quando a gente tem uma raiz cúbica. O que vai rolar, então, quando eu tenho uma raiz cúbica? Bom, você já pode ir pensando no seguinte. Quando a minha raiz era quadrada, eu juntava os numerozinhos de 2 em 2. Aqui, como a minha raiz é cúbica, eu vou juntar os números de 3 em 3, certo? Então, vamos escrever aqui 648 e vamos fazer essa fatoração, então, para a gente ver quanto vai dar isso. 648. 648 é um número par, então ele divide por 2, dá 324. 324 também divide por 2, dá 162. Estou lembrando aqui que na página passada, né, a gente fez ali, ó, uma fatoração, então já vou usar aqui a minha memória para fazer a fatoração. Então é só ir dividindo pelos números primos aí, até chegar lá no 1, certo? Então a gente tem um 1zinho aqui. Esse 1 que eu escrevi aqui, agora que eu vi ele, que eu escrevi ele do lado errado, então vou passar ele para o ladinho certo aqui dele. Aí, ó, você tem que ficar aqui. Ótimo. Bom, com o número fatorado agora, você vai formar, então, as duplinhas, né? Aqui no caso, como a raiz é cúbica, eu vou formar trios, beleza? Então, eu tenho aqui 3 números 2, formei ali os 2. Então, aqui vai sair um 2. Por que você juntou 3 agora, professor? Porque agora a raiz é cúbica, então vou juntar de 3 em 3. Juntei os 3 trezinhos aqui, ó. E ainda sobrou um 3zinho. Entre o 2 e o 3 que eu consegui tirar, eu vou multiplicar. Então, multiplicando os dois aqui, vai dar 6. Raiz cúbica, então não pode esquecer que a raiz aqui é cúbica. O 3 que ficou lá dentro. Então, olha só, esses dois numerozinhos aqui multiplicados deram 6. E esse 3 aqui veio para dentro. Por que a gente manteve o índice da raiz? Porque a raiz aqui ela era cúbica, aqui ela continua sendo cúbica. Beleza? Bom, se você quiser ter acesso a essas outras atividades aqui, eu vou corrigi-las e vou colocar o link para você baixar esse PDF aqui na descrição. Então você vai poder fazer aqui as outras raízes também. Para a gente fechar, eu vou fazer mais uma, que são as letras G, H e I, que elas são do mesmo número, então a gente vai demorar menos tempo. E aí depois é legal que você baixa o arquivo, tenta fazer aí na sua casa do 315, do 75 e a raiz cúbica do 243, e depois você confere se deu certinho, beleza? Então, para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, vamos fazer a raiz do 1024. 1024, quando eu for fatorar, vocês vão ver que vai dar um negócio bonito aqui, ó. Ele sempre vai dividir por 2. Então, aqui vai dar 512, 256... 128, por 2 de novo, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 de novo, 8, o 8 sempre dá errado, né? Aí 8,
Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Excelente. Então, vou tirar o zoom aqui para vocês verem essa fatoração. Na letra G, a raiz é quadrada. Se a raiz é quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. Ó. Então, juntei aqui, tirei um 2. Juntei aqui, tirei um 2. Juntei, tirei um 2. Mais um e, por último, aqui mais um. Opa, não sobrou ninguém. Significa que a minha raiz vai dar exata. Me ajuda a multiplicar agora. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Ou seja, a raiz quadrada de 1024 é 32. 32 vezes 32 dá 1024. Beleza, professor. E se eu fosse fazer a letra H, que tem raiz cúbica? Bom, você vai agrupar agora de 3 em 3, certo? Então, vamos lá. Ó. Pegou 3 doisinhos aqui, tira um 2. Cuidado para não tirar um 3, hein, já que você está juntando 3. O número que a gente está juntando aqui são 2, né? Então, a gente vai juntar eles de 3 em 3, mas tem que tirar o 2. Opa, sobrou um 2zinho dentro da casinha. Significa que ele vai ficar lá dentro. E com os que saíram, professor, o que eu faço? Multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo, 8, certo? Ou seja, essa minha raiz aqui, ó, vai dar 8, raiz cúbica, vamos ver se vai caber aqui, de 2. Professor, de onde veio o 8? O 8 ele veio da multiplicação desses dois aqui, né? Ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E esse 2zinho aqui, ó, que está dentro da raiz, ele veio porque ele sobrou ali, né? Então, como ele sobrou, a gente vai deixar ele ali dentro da raiz. Ele não conseguiu sair de casa. Faltou aí para ele uma companhia. Na verdade, faltaram duas, né? Porque a raiz era cúbica. Beleza. Para a gente fechar agora, então, a raiz quinta, que está aqui embaixo. Ó, raiz quinta de 1024. Vamos entender isso aqui, então, para a gente poder agrupar. Se na raiz quadrada, aqui eu agrupei de 2 em 2 e aqui eu agrupei de 3 em 3, agora eu vou agrupar de 5 em 5. Então, peguei aqui, ó, 5 números 2, sai um 2. Peguei os outros 5 aqui, sai outro 2. Não sobrou ninguém aqui, né? Ó, eu peguei todo mundo. Faço agora 2 vezes 2, esses doisinhos aqui. Quando eu multiplicar, 2 vezes 2 vai dar 4. Isso significa, então, que a raiz quinta de 1024 é igual a 4. Se você fizer na sua calculadora também, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, isso vai dar 1024, né? O número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 1024, é o próprio 4. Bom, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Também se inscreva no canal e toque no sininho para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Por favor, não vá embora sem me dizer aqui nos comentários se você entendeu tudo que a gente falou aqui no vídeo, ou se você não entendeu também, deixa a sua dúvida. Eu vou tentar responder todas elas aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.